Fala, minha galera do YouTube! Excelente tarde, mais uma grande aula. Vamos que vamos, vamos falar sobre atribuições do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, ou seja, atribuições das casas legislativas, ou seja, todo o entendimento da estrutura do Poder Legislativo Federal brasileiro. Assunto muito cobrado nas provas de concursos públicos, seja da carreira administrativa, da carreira de tribunal, da carreira policial, da carreira militar, da carreira fiscal. Então você precisa saber todos os aspectos sobre o poder legislativo. E a parte de atribuições é a parte que mais pega. A galera já chegando aí, excelente tarde, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos otimizar. Eu analisando junto com a minha equipe, da forma pedagógica mais adequada, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma linha bastante sequenciada da aula. Por quê? Porque às vezes, quando eu paro, acabo falando com um, com o outro, tirando uma dúvida. Isso, de repente, numa aula que é de atribuições, pode gerar algum tipo de dispersão. E esse não é o objetivo. O objetivo é que você entenda de forma técnica como é que funcionam as questões, como é que eu elaboro um mapa mental, como é que eu elaboro um resumo, como é um comentário de uma questão, como é que é estudar para uma questão comentada, qual é a diferença que faz na sua jornada. Fechado? Então, excelente tarde, fala aqui comigo, qualquer coisa eu vou estar respondendo pelo chat, tanto eu quanto a minha equipe. Combinado, Matheus? Então fica atento aí, porque se tiver alguma coisa, como eu estou aqui 100% ligado, pode ser que de repente eu não consiga responder, tá? Mas minha equipe vai estar 100% aí ligado para responder para você tudinho, tudinho, tudinho. Fechado? Beleza? Então vamos lá. Vamos falar de uma temática relevantíssima que envolve atribuições das casas legislativas. Mas como você já sabe, a gente só faz isso no nosso quadro esquemático, então vamos! Vamos! Aliás, você que está aqui comigo, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, lembra, toda quarta-feira, 15 horas, a gente tem aula aqui no YouTube, tá certo? Então, sempre se inscreve no canal, ativa as notificações, porque quando surgir especificamente um material novo, uma aula nova, você já vai estar sabendo por aqui. Fechado? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos iniciar aí trazendo um aspecto extremamente relevante da aula de hoje. Vamos sempre assim, tá, gente? É importante que a gente coloque as diretrizes. Então, sempre método AV4.4, metodologia desenvolvida pelo professor Alan Vinícius, metodologia desenvolvida por mim. Nós estamos falando de qual ponto a disciplina sempre deve estar presente, direito constitucional. O tema é poder legislativo e o subtema envolve as atribuições das casas legislativas. Atribuições das casas legislativas. Como a gente vai ter material posterior, galera, eu já vou deixar aqui para você o número do WhatsApp. Então, o WhatsApp vai ser o número para você solicitar os materiais que eu vou fornecer aqui. Vai ter hoje tem quadro esquemático, hoje tem resumo estratégico, hoje tem comentário das questões. Rapaz, hoje tá massa, viu? Então, o WhatsApp do prof. Alan Vinícius. A gente voltou com tudo aí pós-carnaval. Então, o WhatsApp do prof. Alan Vinícius, você já sabe, tá aí na sua tela. Lembrando que quem é do método da V4.4, grita aí, eu tô aqui, grita aí. Pronto. Você que é do método da V4.4, aí você vai mandar mensagem no número exclusivo, tá certo? Você já sabe que existe um número exclusivo, vai mandar no número que você conversa comigo sempre. Fechado? Show de bola. Então vamos, passadas essas diretrizes iniciais, vamos para a questão de número um, tá? Então a questão de número um, olha o que é que ela traz, uma questão aí no nosso estilo FCC, importante a questão, vamos ver o que é que ela nos traz. Então vamos ler o enunciado para a gente entender o que é que a gente precisa saber
para conseguir responder às alternativas. Então, a Constituição Federal, ela adotou no âmbito da União um sistema bicameral, no qual cada casa exerce funções próprias e distintas, integrando conjuntamente o Congresso Nacional. Considerando essa estrutura, é correto afirmar que. Então, ó, eu quero a parte Alain. O que eu quero é a questão correta ou a incorreta, ó. Isso precisa estar grifado aí. Eu quero a correta. É correto afirmar. Então, note que eu estou falando da estrutura do poder legislativo. Então, quando eu falo deste poder legislativo brasileiro, então é federal, nós temos uma estrutura. Então, o primeiro passo para você estudar atribuições é você entender a estrutura. Se você não entender a estrutura, não tem como você saber qual é a função de cada um dos órgãos. Se você não sabe isso, você acaba perdendo muitas questões, tá certo? Então, quando eu falo desta estrutura, o que você vai precisar enxergar, o que você vai precisar entender é que nós temos o Congresso Nacional. E este Congresso Nacional, que é a casa representativa, ele é composto por duas casas. Então, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo Federal Brasileiro, ele é exercido pelo Congresso Nacional. E este Congresso Nacional, ele possui duas casas que vão gerar a respectiva composição desse Congresso. Nós temos a linha da Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados, e aí você vai precisar saber qual é a função dessa Câmara. Assim como nós temos o Senado Federal. Você também vai precisar saber a função dele. Então tem que estar claro para você neste momento. Você não pode sair daqui desta aula sem saber isso, combinado? Então tem que estar claríssimo agora que quando eu falo em Câmara dos Deputados, nós temos os representantes do povo. Então a gente vai dizer que a Câmara é a casa do povo. Não tem como você esquecer. Basta você lembrar assim, ó, Congresso Nacional tem a letra P? Não tem. Senado Federal tem a letra P? Aí você vai lembrar, não tem. Mas Câmara dos Deputados não tem como errar. É a casa do povo. Câmara dos Deputados, casa do povo. Não tem como errar. E o Senado Federal, você vai lembrar que é a casa da federação. Também não tem como errar. Não tem como errar, porque é Senado federal. Não vai esquecer, se é Senado federal, é a casa da federação. Federal, federação. Não tem como errar. Não tem como perder uma questão. Fechou? Lembra disso. E não pode esquecer que eu só tenho, olha, o Congresso ele é formado pelas duas. Então toda vez que eu disser assim, ó, a competência é da Câmara, só quem vai mexer naquela matéria é um deputado. Se eu digo que a competência é do Senado, só quem vai mexer com a matéria é o senador. Agora, se eu digo que a competência é do Congresso, eu estou dizendo que vai passar na Câmara e no Senado. Então, deputados e senadores resolverão a atividade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender. O Senado Federal, olha a letra A. Por representar o povo, isso está certo, gente? Representar o povo não é Senado. Integra o Congresso, beleza, integra mesmo, vai integrar esse Congresso.
Ao lado da Câmara, sim, que representa os estados e o Distrito Federal. A Câmara não representa os estados e o Distrito Federal. E a composição de um sistema não é um sistema unicameral. O sistema, ele é bicameral. Aqui ao lado da Câmara está certo. Letra B. A Câmara dos Deputados representa os estados e o Distrito Federal? Você acabou de aprender que não. A Câmara dos Deputados é o povo, enquanto o Senado representa o povo. Não representa o povo, os estados e o Distrito Federal. Então, aqui, quando ele fala da federação, ele vai falar assim, ó, estados e Distrito Federal. Sempre vai estar assim. Sempre. Estados e Distrito Federal. Beleza? Sendo ambos órgãos autônomos que não integram a estrutura comum. A gente viu que eles atuam em conjunto, formando a linha do Congresso Nacional. Letra C. Congresso Nacional é órgão distinto da Câmara e do Senado. Ok? Ele vai ter uma atuação própria. Beleza, perfeito. Não se compondo por essas casas. O que está errado? Porque a composição do Congresso é justamente a partir da Câmara e do Senado, numa atribuição específica, com novos representantes, atuando de forma autônoma e independente em relação a elas. Não é completamente autônoma e independente, porque os membros são comuns, né? Então, está errada aí a letra C. Letra D. O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional. Ó, note que quando eu falei do Poder Legislativo, eu falei Congresso. Então, Congresso, composto pela Câmara, que representa o povo, e pelo Senado, que representa os estados e o Distrito Federal. E isso gera um sistema bicameral. Alan, por que não é tricameral? Porque esses dois juntos vão formar o Congresso. Então, note que são duas casas atuantes. Então, é um sistema legislativo, ó, bicameral. Então, isso precisa estar claríssimo na sua cabeça. É um sistema legislativo bicameral. Perfeito? Guarda esta informação. E a galera que está aqui, a reprise vai ficar disponível. Lembra, para a reprise ficar disponível, nós temos requisitos. Qual é o requisito? O número de pessoas presentes precisa ser igual ao número de likes. Então, galera, tem que olhar aí, viu? Galera aí, um já fala com o outro. Quem não se inscreveu ainda e quem não deixou o like, precisa deixar. É fundamental, tá certo? Letra E. Então ficamos com, já sabemos a resposta, ficamos aí com a letra D. Você já sabe que é a letra D. E o sistema legislativo brasileiro é pluricameral? Não, não é pluricameral. É bicameral, pois Câmara, Senado e Congresso exercem competências próprias independentes em si. Não são independentes, eles estão integrados. Tá certo? Eles estão integrados, porque aqui está falando como se fossem completamente independentes e não são. Existe uma integração, tá certo? Dá o print, dá o print, dá o print. E eu quero mostrar para você, Alan, como é que isso pode ser traduzido de uma forma ainda melhor para mim. Como é que eu consigo ver isso de uma forma ainda mais bacana? Olha que legal, gente. Olha que legal. É importante você enxergar isso. Deixa eu colocar aqui, eu vou compartilhar minha tela com você. Vem cá comigo, para você entender o seguinte, ó. Vou compartilhar minha tela. Olha como é o comentário de uma questão, tá? Comentário de uma questão, ela traz exatamente o seguinte: aqui está a questão que eu acabei de trazer para você, e aqui está o gabarito como letra D. Um comentário que é estratégico, que é elaborado, o que é que eu faço? Primeira coisa que eu coloco sempre é um recurso didático. E eu trago uma fórmula estrutural do Poder Legislativo. Olá, o Congresso é igual a Câmara mais Senado. Representatividade política, Câmara dos Deputados, Casa do Povo, Senado, Casa da Federação. É um sistema adotado que é de um bicameralismo federal, que é uma dupla representação, a popular, que é a Câmara, e a federativa, que é o Senado. Agora, existe um órgão legislativo aí que vai atuar, que é o Congresso. Então, exercício do Poder Legislativo, Congresso. Essa composição do Congresso é pelos dois outros, Câmara mais Senado, tá? Perfeito? E aí o que é que nós temos?
representação da Câmara, povo, representação do Senado, Estados e Distrito Federal. É um sistema, por isso, bicameral. Tá? Então, eu trago ainda um comentário estratégico. Olha que massa esse tipo de comentário. Chama atenção, o Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso e o Congresso é composto pela Câmara e pelo Senado. Então, não existem três órgãos independentes. Não existe sistema unicameral qualificado. Não existe Congresso como órgão autônomo distinto da Casa, porque ele é formado pelas casas. A questão exige domínio da estrutura federativa. E aí eu faço algo que é maravilhoso, que é a análise das alternativas. Então, eu sempre repito a alternativa aqui e já faço o comentário embaixo. Por que ela está incorreta? Porque houve uma inversão das representações e existe uma afirmação que o sistema é unicameral. São duas coisas que estão erradas. Na letra B, dupla inversão de representação e erro estrutural. Por quê? Porque está dizendo que é Câmara, Estados e Distrito Federal e está dizendo que o Senado é povo. Então tem uma inversão aí, tá certo? Dupla inversão porque investe na Câmara e no Senado. E o Congresso, ele está dizendo que é autônomo, que não tem relação com as casas. Não, é composto pelas casas. A letra D é a resposta correta e a letra E, não há sistema pluricameral nem três órgãos autônomos. Lembre-se que é Câmara e Senado que juntos formam o Congresso. Então, isso é um comentário estratégico. É para você enxergar por que estudar por questões comentadas é muito bacana. E daqui a pouquinho eu vou lhe dar uma oportunidade. Eu estou lançando um novo material de questões comentadas, que é o material do Poder Legislativo, atribuições das casas legislativas. O material de atribuições do presidente já está pronto, está maravilhoso. Então, quem adquiriu já está disponível na versão digital. Quem adquiriu de forma impressa já está disponível. Então já se liga nisso, que ainda não pegou lá na série do Acerte, já pode agendar com a equipe para retirar, tá certo? Então é maravilhoso. Entenda isso. Você precisa, quando olha para esse aspecto, entender como é que isso é abordado. Então, você ter acesso a questões é crucial, gente, é crucial, é fundamental. E quando isso é feito de forma comentada, você vai para um próximo nível, você vai para um próximo patamar. Vamos lá para a próxima questão? Vamos de logo aqui para a questão de número 2. A galera está perguntando, a equipe está me sinalizando, está perguntando como é que faz para adquirir. Galera, daqui a pouquinho eu explico essa parte, tá bom? Daqui a pouquinho eu explico como será essa parte do processo de composição, porque como quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de privilegiar aqueles que são mais engajados. Então, aqueles que são mais engajados sempre têm uma oportunidade melhor. E por isso que eu vou dar uma oportunidade de pré-lançamento, tá certo? Mas eu conto isso daqui a pouquinho. Fechado? Vamos lá para a questão de número 2. Olha só. Na questão de número 2, vamos entender o seguinte. Pensei na questão 2, o que é que eu preciso raciocinar, o que é que vem aqui para mim para eu matar em termos de questão. A questão 2, ela vai trazer uma situação de atribuições. E quando eu falo de atribuições, anote com a caneta mais brega que você tiver. Não dá para você estudar atribuições sem ter a legislação em mãos. Não tem como. A legislação em mãos é fundamental. Precisa ter a lei. No caso aqui, a lei que eu estou me referindo é a lei fundamental, que é a Constituição. Então, quando eu falo quando eu pego uma questão como essa, eu preciso saber assim, ó, como é que a Constituição traz isso escrito? Vamos ler a questão primeiro? Para poder lhe mostrar o que eu estou querendo te dizer. Em determinado contexto político, surgiram discussões acerca da responsabilização do presidente da República por suposto crime de responsabilidade. Após debate, parte da imprensa noticiou que caberia ao Senado autorizar a instauração do processo e a Câmara procedeu ao julgamento. Então, note que aqui na questão eu estou dizendo qual é a função, qual é a atribuição do Senado. Ó, a imprensa noticiou que caberia atribuição ao Senado autorizar a instauração do processo e a Câmara dos Deputados procedeu ao julgamento.
Então, naturalmente, eu estou falando das atribuições da Câmara e do Senado. Então, já coloca aí na sua mente que quando eu falo das atribuições, a gente vai pensar em Câmara dos Deputados. Quando eu falo da Câmara dos Deputados, eu vou pensar no artigo 51 da Constituição Federal. Quando eu penso no Senado Federal, eu vou pensar logo no artigo 52 da Constituição Federal. E aí, galera, não dá para você estudar direito constitucional sem a Constituição. Então, por isso, o que é que eu preciso que você tenha? Eu vou pegar aqui, quando a gente pensa lá na Constituição, especificamente o cenário da Câmara e do Senado. Então, deixa eu lhe mostrar uma coisa importante, que é o seguinte: todo o processo de estruturação de uma Constituição é fundamental para que você visualize. Então, assim, ó, tanto eu com a minha equipe, nós organizamos uma Constituição para que você possa fazer uma aquisição mais fácil, para que você tenha certeza que o material está atualizado. Então, ó, quando eu pego especificamente esse cenário, o que eu preciso que esteja claro? Que você saiba o texto da Constituição. Então, quem já tem a Constituição, pega aí sua Constituição e já risque. Ó, compete à Câmara dos Deputados. Preciso que você risque aí agora, por favor, na sua Constituição. Competência da Câmara. Olha só como está aparecendo aí. Competência da Câmara. Perfeito? Massa. Anotou aí? Então, autorizar. A Câmara autoriza a instauração do processo ou dos processos contra o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado. Só que a função do Senado não é essa. A função do Senado é outra. Então, quando eu pego o Senado, eu já vou pensar no artigo 52. E aí, quando eu penso nesse artigo 52, Matheus, coloca aí, por favor, o pessoal está pedindo, coloca no chat o link para o pessoal fazer a aquisição da Constituição Federal. A Constituição Federal, quem não tem, que quiser fazer aquisição de forma, tem tanto impressa quanto digital. A digital vai estar disponível para você no nosso portal, você pode baixar e você mesmo imprimir. É uma possibilidade. A outra possibilidade é você já ter acesso a isso de forma impressa. E aí você vai retirar na sede do Acerte Concursos. Tá certo? Matheus, disponibiliza o link aqui, por favor. Já disponibiliza para a galera aí. Galera, o link está no chat. Quem quiser aí fazer a aquisição da Constituição Federal. Fechado? Beleza? Massa. Então, o que tem que estar claro na sua cabeça? Que quando eu falo da Câmara dos Deputados, eu não vou falar em julgamento. Eu vou falar, ó, olha o verbo autorizar. Então, se eu falo na questão a palavra autorizar, a instauração é a Câmara. Se eu falo na questão processar e julgar, a competência do Senado. Lembrando que aqui a gente está falando de um tipo específico de crime, que são os chamados crimes de responsabilidade. Não são infrações comuns, são crimes de responsabilidade. Porque infração comum não pode ser julgado no âmbito do poder legislativo. Então, crime de responsabilidade. Não pode esquecer deste detalhe. Fechado, gente? Massa. Sabendo disso, você vai precisar entender, por exemplo, qual é o quórum. O que é quórum? Ou seja, a quantidade de membros que é necessária para essa autorização. No caso da Câmara, 2/3. No caso do Senado, também vai ser 2/3 para julgar. Perfeito? Lembrando que a presidência do julgamento, importante isso, presidência do julgamento não é o presidente do Senado, isso é uma pegadinha constante. É o presidente do Supremo Tribunal Federal
quem faz esta presidência. Então tem que tomar cuidado com este detalhe na hora de uma questão. Então a presidência do julgamento está na linha do presidente do Supremo. Ah, mas o julgamento não é no Senado? É. E a autorização não é na Câmara? Também é. Porém, para assegurar que as garantias processuais estão sendo executadas, o presidente do Supremo ele vai precisar atuar. Tá certo? Então, vamos analisar a questão de número 2. Olha só, olha só, olha só. Olha a análise da questão 2. Compete privativamente ao Senado autorizar por 2/3 a instauração do processo contra. Deixa eu colocar aqui para ver se você está vendo minha tela. Espera aí, deixa eu sair aqui novamente. Deixa eu sair, entrar de novo. Pronto, vamos lá. Então, compete ao Senado autorizar. Opa, se botou Senado autorizar, já está errado. Por 2/3 membros da instauração contra o presidente, cabendo à Câmara o julgamento. Não, o julgamento é Senado. Está invertido. Está invertido. Então, naquele comentário da questão, como eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho, que você vai ter acesso ao comentário da questão, já sabe que está invertido. Letra B. Compete privativamente à Câmara autorizar por 2/3. Opa, ó, Câmara. Autorizar. Qual é o quórum? O quórum aqui, quantidade mínima necessária, 2/3. A instauração do processo contra o presidente. Cabendo a quem? Olha como aparece aqui agora. Cabendo ao Senado fazer o quê? Olha, olha os verbos. Senado é processar e julgar. Ó, processar e julgar. Então, note que a letra B ela está corretíssima. Galera, precisa estar com a Constituição. Risque aí na sua Constituição. O artigo 51, inciso 1, o artigo 52, inciso 1 e 2, e o parágrafo único do 52, que é o que fala da presidência do julgamento. Letra C. Compete ao Congresso Nacional em sessão conjunta, não é em sessão conjunta, porque não é o Congresso, autorizar a instauração do processo. Não, porque é só a Câmara e realizar o julgamento do presidente nos crimes. Ah, mas não é Câmara e Senado, então não pode dizer que é Não, porque a Câmara faz sozinha e o Senado faz sozinho. Letra D, compete à Câmara processar e julgar. Gente, se falou Câmara, não é processar e julgar. Está errado. Cabendo ao Senado autorizar. Senado não é autorizar. Os verbos, eles são importantes. E compete privativamente ao Senado processar e julgar. Opa, beleza, ó. Senado, processar e julgar. Independente de autorização, não. Precisa das duas coisas. Então, o erro é porque eu excluí o processo de autorização. Então, isso torna a alternativa errada. Então, a resposta correta, note que é a letra B. Alan, e como é que isso aparece numa linha do comentário das questões? Então, quando eu pego a linha do comentário, tá vendo aí? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a linha dos comentários. Então, quando eu pego o comentário, ó como vai aparecer aí para você. Tem a questão, resposta B. Olha lá, a fórmula constitucional do impeachment, que é o julgamento por crime de responsabilidade. Câmara autoriza, Senado processa e julga. Palavra-chave, aquela o que eu acabei de falar. Autorizar é diferente de excessiva, não é conjunto, então não é Congresso. Então, eu sempre faço um quadro de resumo que eu chamo de quadro flash. Autorização Câmara, artigo 51, inciso 1. Por isso tem que estar com a Constituição na mão. Processo de julgamento, Senado, artigo 52, inciso 1, no caso do presidente. Presidência do julgamento, presidente do STF, artigo 52, parágrafo único. Gente, isso é riquíssimo. Então, quando você pega isso para olhar numa semana de prova, isso aí são lembretes que fazem com que você avance. A gente costuma dizer que aquelas pessoas que serão aprovadas são pessoas que têm mais ferramentas. Quando você tem mais ferramentas, ferramentas que permitam que você chegue lá, que você ative lembretes na sua mente, vai fazer com que você vá para o próximo nível. Comentário estratégico. Por que eu coloco o negrito? Para você lembrar o papel da Câmara, para lembrar o papel do Senado, lembrar que existe uma inversão da lógica nas questões, lembrar a análise de alternativa. Então, o que eu fiz agora, você vai ter isso
permanente na sua mão, incorreto, inverte completamente as competências constitucionais. A gente viu isso. A B está correta. A C, ó, lembre, compete ao Congresso em sessão conjunta. A gente já viu, não há sessão conjunta. Na letra D, compete à Câmara processar e julgar. A Câmara apenas autoriza, ela não julga. Na letra E, compete ao Senado processar e julgar, independente. Não, a autorização prévia da Câmara é condição estrutural obrigatória. É condição constitucional. Precisa ter. Então, galera, tudo isso, não é apenas isso. Tudo isso vai gerar uma outra coisa, que é uma novidade que a gente trouxe em 2026, que é a linha do que eu chamo de resumo estratégico. O que é isso? Para que eu possa consolidar tudo isso que eu lhe ensinei, eu criei um resumo. Nesse resumo, olha o que é que eu trago. Base introdutória. A Constituição estabelece, a Constituição de 88 estabelece que o poder legislativo no âmbito da União é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara e pelo Senado, adotando-se o sistema bicameral. A Câmara representa o povo, importante. O Senado representa estados e Distrito Federal, importante. Estruturando-se uma dupla representação política, popular, Câmara, Casa do Povo, federativa, Senado. Ou seja, não existem três órgãos independentes. Isso vinha caindo nas questões. O Congresso não é órgão distinto das casas, mas sim um órgão legislativo formado por essas casas. Nas atribuições, não há, existe uma repartição funcional clara. A Câmara exerce competência privativa para autorizar, por 2/3 mesmo, a instauração do processo contra o presidente. O Senado, por sua vez, detém competência para processar e julgar o presidente nos crimes de responsabilidade, funcionando como órgão julgador. Então, é isso que eu preciso que você enxergue. Essa outra parte aqui já se refere às questões que eu ainda não lhe mostrei. Então, eu queria um resumo sobre a aula de hoje. Porque, às vezes, você assiste a aula e fala assim, poxa, o que foi que eu aprendi sobre isso? Para que você não tenha essa sensação, eu criei um resumo estratégico para você saber o que, que você precisa guardar daquela aula, daquelas questões que você fez. Então, isso vai me levar para um outro patamar enquanto estudante. Você já vai saber o que fazer. Só que não adianta que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, até amanhã, mas eu não conseguiria mostrar para você isso se você não tiver o material, tá? É necessário que você tenha a ferramenta, ela precisa estar com você. E por isso eu estou lançando um novo material, tá? Esse novo material é um material de questões que você vai poder fazer uma aquisição em um pré-lançamento. Tá certo? Por que pré-lançamento? Porque esse material ele vai ficar pronto agora em março, tá? Nós já fizemos isso em outros materiais. Todos os materiais foram lançados como pré-lançamento, justamente para que quem esteja aqui comigo no YouTube tenha a oportunidade de ser contemplado, ou seja, poder ter acesso a uma ferramenta com um investimento menor. Por quê? Porque o seu comprometimento precisa ser levado em conta. Então, todo o material que eu estou lançando hoje envolve poder legislativo, atribuições das casas. Esse material ele vai estar pronto quando? Então, ele vai estar pronto especificamente no dia 20 de março. 20 de março, tá certo? Então, data de disponibilização. Então, 20 de março, tá certo? Massa. Alan, e como é que eu faço para fazer aquisição? Daqui a pouquinho a equipe vai colocar aqui no chat, tá? Essa condição é para quem está aqui na aula agora. Então, a gente vai possibilitar uma condição de pré-lançamento. Essa condição de pré-lançamento, ela é trazida de que forma? Sempre eu tenho duas versões. Você pode fazer aquisição na versão digital. Na versão digital, galera, você vai ter acesso pelo portal do Acerte. Ou você pode fazer aquisição da versão impressa. Ou a versão digital ou a versão impressa. Tanto na digital quanto na impressa, eu sempre vou ter uma versão que a gente chama de versão combo. O que é combo? É questões
comentadas mais o resumo estratégico. Estratégico. A questão mais o resumo. Então, essa é uma versão que a gente chama de uma versão combo. São as duas coisas, tá certo? Alan, se eu quiser fazer a aquisição da questão e depois do resumo, eu posso? Não, a gente não tem liberado essa possibilidade. O resumo ele só pode ser adquirido junto com as questões. Então, se você não adquiriu, você acaba perdendo a oportunidade e aí já era, tá? Então, eu digo sempre que eu preciso privilegiar aqueles que são mega, hiper, blaster comprometidos. E quem é assim são aqueles que já sabem onde querem chegar. E eu preciso privilegiar aqueles que já sabem onde querem, aqueles que sabem onde querem chegar. Sabem onde quer chegar, perdão. Então, e aqui é apenas questões comentadas. Quando eu falo apenas questões comentadas, eu estou dizendo para você que é sem o resumo, sem o resumo estratégico. É sem o resumo estratégico. Fechado? Aqui é sem o resumo estratégico. Então, Alan, eu quero fazer aquisição, por exemplo, na versão digital. Só eu quero ter acesso ao combo. O combo, gente, ele vai ser especificamente lançado quando tiver impresso a R$ 75. Então, valor original sempre vai estar assim, tá, gente? Sempre vai existir um valor original, sempre vai existir um valor de lançamento, que é no dia que tiver pronto, lá no dia 20, e existe um valor de pré-lançamento, que é quem está ouvindo esta oportunidade agora, tá? É o de pré-lançamento porque é antes de efetivamente estar pronto. Então é a mesma coisa quando você faz a aquisição de um imóvel na planta, você tem um benefício, porque você está fazendo isso antes. Então o valor original da versão digital vai ser R$ 75, tá? O combo, 75. O valor de pré-lançamento, 50, perdão, de lançamento, 57. Mas quem fizer a aquisição hoje vai ter quase 50% de desconto em relação ao valor original, R$ 39. Hoje, tá? Na versão impressa, a versão combo, o valor 93. No lançamento, que vai ser lá no dia 20 de março, 75. Mas quem quiser fazer a aquisição agora, R$ 57. Pode já colocar os links aí, Matheus. Pode colocar, por favor, os links aí no chat, tá certo? Só a questão, só a parte da questão, nós temos aqui o valor de 57, o valor original. Lá no lançamento vai ser 39. Mas quem quiser fazer agora só a questão é R$ 24. Na versão impressa, especificamente 75. No lançamento, 57. Mas se você quiser fazer a aquisição agora, se você sabe do seu comprometimento com a sua aprovação, se a aprovação é uma prioridade para você, 39. Tá certo? Talvez você que esteja assistindo a reprise, eu não sei se já ainda está disponível para você, mas aí você pode clicar no link que está na descrição, tá? Então, quem tá comigo ao vivo vai estar no link do chat, mas quem está assistindo a reprise, na link da descrição do vídeo. Fechou? Beleza? Então, massa. Parabéns àqueles que já adquiriram, parabéns àqueles que estão efetivamente já fazendo a aquisição aí. Não deixa para depois, para você não perder esta oportunidade. Eu gosto muito da frase do T. Harv Eker, que diz assim: o jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz todas. E às vezes você sempre está esperando o melhor momento. Só que você não espera o melhor momento só para fazer a aquisição de questões. Você espera o melhor momento para fazer a prova. Você espera o melhor momento para fazer atividade física. Você espera o melhor momento para se inscrever no concurso. Você sempre está esperando o melhor momento. E esse melhor momento, ele nunca chega na sua vida. Nunca chega e não vai chegar mesmo. Porque você precisa tomar decisões. E agora você está diante de uma decisão que vai mudar a sua vida.
Como assim mudar a sua vida? Exatamente. Você vai ter acesso a um material que vai fazer com que você consiga ter acesso a uma informação mais célere, uma informação mais rápida. E informação hoje, na era da informação, isso vale ouro. Fechado? Beleza? Vamos fechar as questões? Nós temos ainda a questão 3 a 5. Galera que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida. Beleza? Vamos para a questão 3. Olha só, olha só, olha só. A questão 3, eu preciso que você se ligue especificamente no seguinte, para você não perder a questão. Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão. Deixa eu sair aqui, puxar de novo a linha do nosso quadro esquemático. Questão de número 3. Olha só, vamos analisar alternativa por alternativa, que é um pouquinho diferente quando o estilo é FCC. Eu quero que você analise as alternativas. E aí eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente agora. Eu quero que você já vá sabendo, porque eu vou confundir a função de cada órgão. Então, por exemplo, ó, compete ao Senado autorizar por 2/3 a instalação do processo contra o presidente. O que é que eu quero que você faça agora? Quem não está com a Constituição, esteja. Não é o Senado que vai autorizar. Eu quero que você coloque quem é o correto. Quem é que faz isso, galera? A Câmara dos Deputados. Olha que estilo diferente de análise da questão. É uma questão que eu chamo de questão de ticagem. Eu vou fazer uma análise e saber o que está certo e o que é que não está. Beleza? Letra B. Compete ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade. Lembra sempre que não é infração comum nunca. Funcionando nesses casos como presidente o do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, nós falamos sobre isso no esquema da questão 2. Exatamente, é o presidente do STF quem faz este papel. Compete ao Senado julgar anualmente as contas do presidente da República. Tem que saber isso para não perder uma questão, hein? Não pode perder a questão. Toda vez que a gente trata deste cenário de contas, quem faz não é o Senado. Porque quando eu falo Senado, eu estou falando como só senadores, não é o Senado. Aqui é Senado e Câmara. Só que a gente não fala Senado e Câmara. A gente fala o quê, gente? Congresso Nacional. Aí eu preciso lhe dizer, ó, que isso está no artigo 49, inciso 9 da Constituição. Aí você que não tem a Constituição fica boiando. Não pode ficar boiando, precisa. Lá o da Câmara eu acabei não colocando. O da Câmara, deixa eu completar aqui. O da Câmara está onde, professor? Risque aí na sua Constituição. Artigo 51, inciso 1 da Constituição. Risque na sua Constituição. Precisa riscar na sua Constituição. Se não riscar, não vai aprender. D. Compete ao Senado sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Ou seja, o poder de regulamentação de uma lei é através de um decreto, através de uma resolução, de uma portaria, é feito pelo Executivo. Só que se você não souber, você perde a questão. A competência para sustar quando se extrapola é uma competência do Congresso. Só que ele disse que é do Senado. Pô, Alan, então aprendi. Agora a sustação não erro mais. Se cair essa parte de sustação, como você vai ver que é a questão de número 4, você não pode errar. É Congresso. Então note que eu não quero que você entenda que mudou a competência. Não, a competência ela está certa. Mas eu preciso que você saiba quem é. Compete ao Senado autorizar o presidente a declarar guerra e a celebrar a paz. De fato, quem faz isso é o Legislativo. Mas, mais uma vez, não é o Senado. Quem faz isso é essa autorização em relação à parte da declaração de guerra,
da celebração de paz é o Congresso Nacional, especificamente no artigo 49, inciso 2 da Constituição Federal de 1988. Então, a questão de número 3, a resposta correta é a letra B. Beleza, gente? É a letra B. Alan, e tem comentário dessa? Tem, galera. Então, quem quer ter acesso a esses materiais, o resumo estratégico da aula de hoje, quem quer ter acesso aos comentários das questões da aula de hoje, manda mensagem para mim no WhatsApp. 71993811035. Fechado? Beleza? Quem é mentorado aí, coloca no chat. Quem é mentorado aí, coloca no chat. Bora, bora, bora. Equipe, bora comigo. Mentorados aqui em peso. Bora. Show. Show de bola, gente. Massa. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Olha só, olha só, olha só. Mais uma questão. Mais uma questão. Vamos para a questão 4. Penúltima questão de hoje. Bora, vamos fechar, vamos gabaritar. Vamos, 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 vamos. Questão 4. Olha que massa. Essa questão é bem legal, porque ela traz exatamente um aprendizado que você teve na questão anterior. Olha só, olha só, olha só comigo, para você visualizar o detalhe. Nesse detalhamento, olha o tamanho da questão 4. Não dá para perder uma questão, hein? Não dá para perder uma questão como essa. Vamos só separar aqui bonitinho tudo que está descrito. No curso de determinado mandato presidencial, o chefe do executivo editou o ato normativo que, segundo parcela do parlamento, teria extrapolado os limites do poder regulamentar. Opa! Como assim? Ele tratou de algo que ele não poderia tratar, porque a lei ela define limites. Então, quando eu tenho o poder executivo editando um ato de regulamentação, então, poder executivo, e ele traz a edição de um ato normativo, edição de atos normativos. Aí eu posso falar, por exemplo, como ele está falando o chefe do executivo, nós temos o decreto regulamentar. Aí como é que nós temos isso? Nós temos a linha da Constituição, nós temos a linha da lei e nós temos a linha do decreto regulamentar. Então, existe todo um cenário de um respeito a uma hierarquia normativa. E esta hierarquia ela precisa ser respeitada. Repetindo, essa hierarquia ela precisa ser respeitada. Então, quando eu raciocino este cenário, a hierarquização é a Constituição está acima da lei, e a lei está acima do decreto. Aí o que é que acontece? Caso o decreto, ou seja, ato normativo do poder executivo, se ele vier a caneta brega extrapolar o poder regulamentar, ou seja, ele agiu além do que ele podia. Por exemplo, ele criou uma norma que não podia. O que é que acontece? O Congresso Nacional deve sustar o ato normativo. Deve sustar. Então, compete ao Congresso fazer isso. Alain, onde é que está isso? Artigo, tem que saber. Artigo 49, inciso 5. Vou colocar aqui para você. Então, quando eu venho aqui, ó,
Opa, vou botar aqui o tamanho menorzinho, para você saber que eu estou falando da Constituição. Então, isso aqui, galera, tem que estar grifado aí na sua Constituição. Bora, quem está com a Constituição, grifa. Quem não está, precisa estar. Independente se aqui eu organizo ou não, preciso que você tenha alguma. Precisa ter a Constituição. Precisa ter. Tá? De preferência impresso, ó, para ó. Ou você imprime, ou adquire a que eu organizei, ou pega uma outra, compra alguma impressa numa livraria, precisa ter. Você me diz que quer passar em concurso, então você precisa de algumas ferramentas. Sem ferramentas é muito difícil passar no concurso, tá? Então precisa. Então vamos lá. Compete privativamente a Câmara, não é a Câmara. Ó quem faz a sustentação, Congresso. Se eu falo Câmara, eu estou falando de só deputado. Não é. Compete à Câmara sustar? Não. Compete ao Senado sustar? Não. Compete ao Congresso Nacional, compete ao Congresso Nacional. E essa competência, pensa comigo, se for o presidente que editou o decreto, como é que eu vou perguntar, presidente, o que é que você acha do que você fez? É óbvio que é sem a participação. Então, quando eu pego uma questão, ela tem que ser sem a participação, ela tem que ser exclusiva. Por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque na letra D, é o que eu coloquei com participação, com sanção do presidente, não faz sentido nenhum. E aqui na letra E eu botei que compete ao Supremo Tribunal Federal. Aí houve uma invenção, né, gente? Tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, porque quem faz esse controle, que a gente chama de controle político, é o Poder Legislativo. Então, a questão de número 4, a resposta correta é a letra C. E para a gente fechar a questão com chave de ouro, atenção, 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 para não perder a questão. Vamos fechar com chave de ouro? Galera, parabéns. A galera tá falando que eu não falei. Parabéns aos que já adquiriram o material. Parabéns, parabéns. Parabéns àqueles que já tomaram a decisão, mas que vão fazer logo após a aula. Parabéns, parabéns, parabéns. E aqueles que estão indecisos, infelizmente, o que é que eu tenho para dizer? Aqueles que estão indecisos precisam enxergar o seguinte: qual é a prioridade na sua vida? Precisa enxergar isso, tá certo? Precisa enxergar qual é a grande prioridade na sua jornada. E por fim, para a gente fechar com chave de ouro, para a gente fechar com chave de ouro, questão de número 5. Vamos fechar? O que é que eu preciso que você saiba na questão 5? A fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, bem como, vou botar só um pouquinho para cá para não sumir aí na sua tela. Pronto. Pronto. Do presidente. E pronto. O que é que eu chamo a atenção? Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Isso aqui, ó, é assim que você começa a aprender. Tem que ser como precisa ser por lei. Então, quando eu digo que é por lei, quando eu digo que é por lei, você vai gravar logo que a atribuição é do Congresso Nacional. É uma atribuição do Congresso Nacional e automaticamente é com a participação do presidente. Aí eu vou dizer assim, ó, com PR. E se é com PR, as atribuições estão no artigo 48. Alain, qual é o inciso do artigo 48 que trata dessa questão das Forças Armadas? É o inciso, galera, é o inciso 3. Alain, como é que eu sei? Precisa olhar na sua Constituição. Não adianta eu só colocar aqui e você não olhar na sua Constituição. Bem como a criação e extinção de ministérios. Quando eu pego a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração,
Eu já estou falando do artigo 48, inciso 11. Então, criação e extinção de ministérios está no 48, inciso 11 da Constituição Federal. Perfeito? Inciso 11 não perde a questão. Constitui matérias cuja disciplina compete ao Congresso Nacional. Com sanção. Lembrando, precisa estar na linha, ó, que é com sanção do presidente da República, não se enquadrando nas hipóteses de competência exclusiva. Lembrando que 49 é competência exclusiva do Congresso, 51 é da Câmara e 52 é do Senado Federal. Perfeito, gente? Então, quando eu trago a questão de número 5, qual é o gabarito? O gabarito é o gabarito certíssimo, ó. Note. Então, aqui, ó, certíssimo. Note que eu só fiz aí cheques positivos. Eu não coloquei em nenhum momento um cheque negativo. Portanto, seria um xizinho. Portanto, a questão de número 5, o gabarito é o gabarito certo. Com isso, galera, nós fechamos com chave de ouro a aula de hoje. Então, lembrando o seguinte, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda quarta-feira, 15 horas, nós temos material novo. Quem não adquiriu a Constituição, faz aquisição. Materiais, eu sempre indico o combo, ou seja, o resumo mais a questão comentada, tá certo? Resumo mais questão comentada, porque você vai unificar as duas estratégias. E se você não fizer aquisição do resumo agora, você não poderá fazer depois, tá certo? E além disso, aquelas pessoas que têm dificuldade de planejamento e organização, ou seja, que senta para estudar, mas não sabe o que fazer, você precisa entender como é que funciona a mentoria do professor Alan. Aqueles que são mentorados, que se sentirem à vontade, coloca aqui nos comentários um depoimento de como a mentoria tem te ajudado nessa caminhada. Eu vou adorar ler posteriormente, após a aula, cada um dos comentários. Um beijo para cada um de vocês. Lembrando que para ter acesso aos materiais, eu coloquei aí, você que deu print, é o 719-9381-1035. Coloca aqui, equipe, todos os links e coloca meu número de WhatsApp para aqueles que querem saber sobre mentoria do professor Alan, que querem saber sobre os materiais. Então, manda mensagem para mim, tá bom? Beijo para você, beijo no coração e até a próxima quarta-feira. Lembrando que na próxima segunda e na próxima terça nós temos evento presencial na sede do Acerte Concurso, das 19 às 21. Será segunda e terça-feira. Lembrando que será 1 quilo de alimento não perecível. Leva uma em cada dia para que a gente possa aumentar esse grau de solidariedade. Beijo, gente, beijo no coração. Tamo juntos. Uma sua aprovação. Valeu, grande abraço. Valeu, gente.